Olá pessoal, vamos a mais uma dica de física e hoje eu vou falar sobre a relação entre pressão e força de empuxo lá na hidrostática. Então olha só, pegando aqui como exemplo um corpo mergulhado em um líquido, tá? Totalmente submerso. O que nós temos aqui, vamos supor que esse corpo esteja em equilíbrio nessa posição, então com certeza temos duas forças agindo sobre esse corpo aqui. Temos a força peso e alguma outra força que anule essa ação aqui, neste corpo. Já que ele está em equilíbrio, a força resultante tem que ser zero. Então vamos supor que existe uma força aqui para cima. A questão é, para quem está estudando hidrostática sabe que essa força é a força de empuxo. Mas como é que a gente pode realmente provar que essa força de empuxo e qual é a sua relação com a pressão? Então note só, sabemos que um corpo mergulhado no líquido, sobre ele é exercido uma pressão. Eu vou representar os vetores pressão como flechinhas. Então nós temos aqui nessa parte de cima flechinhas menores, simbolizando a pressão sobre esses pontos aqui, sobre esse corpo. Nas laterais nós temos pressões cada vez maiores, porque a gente sabe que quanto maior a profundidade de um ponto, maior é a pressão. No lado de cá, mesma coisa. E embaixo temos também uma pressão, de baixo para cima. Note que esses vetores pressão no lado esquerdo e no lado direito, eles se anulam. Mas a pressão exercida no ponto de cima do corpo e na de baixo são diferentes, logo não se anulam. Então podemos pensar o seguinte, como na parte de baixo temos uma pressão maior que na parte de cima, esta diferença de pressões vai resultar numa força. Podemos calcular essa diferença de pressão como sendo a pressão de baixo menos a pressão de cima. A pressão de baixo a gente sabe que a pressão pode ser calculada como a densidade do líquido, vezes G, vezes a profundidade que estamos analisando. Então, por exemplo, posso colocar aqui na parte de baixo, tendo aqui uma profundidade Hzão, do ponto de cima, do nível da água, ou de um líquido qualquer, até a parte de baixo do corpo, temos então que a densidade, vezes G, vezes este H. Na parte de cima temos dG, e aqui essa partezinha eu vou chamar simplesmente de um H minúsculo, um Hzinho. Ok? Temos que a variação de pressão, então, pode ser calculada assim, como dG, vezes a diferença entre a parte de baixo, a profundidade da parte de baixo e a parte de cima, que é justamente a altura do corpo, que eu posso chamar de x, por exemplo. Tá, mas variação de pressão, nós já vimos que uma variação de pressão vai resultar numa força. Lembre que existe uma relação entre pressão, força e área. Então isso daqui eu posso colocar como força resultante sobre a área. A área de quem? Desse corpo que a gente está analisando, onde existem essas pressões que estamos analisando. dgx. Passando essa área para cá, multiplicando, temos a área do corpo, onde a gente está analisando, vezes a altura. Mas isso é justamente o volume. Então nós temos em que essa força é dg vezes o volume. Que volume é esse? É o volume de líquido deslocado. Essa densidade é a densidade do líquido que estamos analisando. Essa fórmula a gente já conhece. Essa fórmula aqui é justamente a fórmula do empuxo. Então isso prova que essa força de empuxo nada mais é originária da variação de pressão nesse corpo aqui que estamos analisando. Quer conferir uma dica? Vamos fazer uma questão do Enem de 2011. Confere aí. Em um experimento realizado para determinar a densidade da água de um lago, foram utilizados alguns materiais conforme ilustrado. Um dinamômetro D, com graduação de 0 a 50 newtons, e um cubo maciço e homogêneo de 10 cm de aresta e 3 kg de massa. Inicialmente foi conferida a calibração do dinamômetro, constatando-se a leitura de 30 newtons quando o cubo era preso ao dinamômetro e suspenso no ar. Ao mergulhar o cubo na água do lago, até que metade de seu volume ficasse submerso, foi registrada a leitura de 24 newtons do dinamômetro. Considerando que a aceleração da gravidade local é 10 metros por segundo ao quadrado, a densidade da água do lago, em gramas por centímetro cúbico, é... Note, quando o corpo estava suspenso no ar, o dinamômetro marcava 30 newtons, ou seja, esse é o peso do corpo.
Quando for mergulhado na água, o dinamômetro marcou 24. Então, para onde é que foi essa diferença de 6 newtons? É justamente essa força originária quando mergulhamos um corpo dentro de um fluido. Ou seja, esses 6 newtons é justamente o empuxo. Sabendo, então, que o empuxo é a densidade do líquido vezes G, vezes o volume de líquido deslocado, nós temos então que o empuxo vale 6 newtons, a densidade é o que nós queremos, a seleção da gravidade, o problema nos dá que é 10, e o volume de líquido deslocado, cuidado, diz o problema que apenas metade do volume desse cubo fica submerso, ou seja, é apenas metade desse volume que desloca a água. Então temos que o volume de líquido deslocado é a aresta desse cubo, que é 0,1 metros ao cubo, sobre 2. Sobre 2 porque é somente metade do volume dele que fica submerso. Se fizermos este cálculo aqui, vamos obter que a densidade deste líquido vale 1,2 vezes 10 na menos 3 quilogramas por metro cúbico. Porque estamos utilizando todas as unidades de acordo com o sistema internacional. Para passar de quilograma metro cúbico para gramas por centímetro cúbico, basta multiplicar por 1000. Sendo assim, vamos encontrar que a densidade do líquido é 1,2 gramas por centímetro cúbico. Fechando então a letra B dessa questão. Dada a dica de hoje e até a próxima.